Ó, essa é talvez a melhor notícia de 2021. Eu vou falar, mas antes, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É um segundinho, é de graça e você fortalece a oposição, porque a guerra de 2022 já começou e as redes sociais estão contra a esquerda e estão a favor da extrema-direita. Então, quanto mais inscritos, mais alcance a gente tem para fazer oposição a esses fascistas. Agora vamos à melhor notícia de 2022. A Rosa Weber, ministra do STF, atendendo a uma demanda do PSOL, ela simplesmente suspendeu o pagamento, a execução das emendas do relator. E mais do que isso, ela ainda fala que as emendas terão que ser transparentes. Por que isso é tão ruim para o governo Bolsonaro? Veja bem, o governo Bolsonaro conseguiu aprovar em primeiro turno, com muita compra de votos, com muita corrupção rolando, a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios é a desculpa do Bolsonaro para pagar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, se o Bolsonaro conseguir aprovar o Auxílio Brasil, porque no momento o Bolsa Família acabou e não há ainda substituto. Ok, o Bolsonaro, para dizer que não tem, ele disse que não tinha dinheiro para o Auxílio Brasil, para dizer que precisa do Auxílio Brasil, ele empurrou a PEC dos precatórios, que dá 60 bilhões de reais para o Arthur Lira e o Bolsonaro comprarem votos em 2022, que é ano eleitoral. Esses 60 bilhões de reais, a maioria desse dinheiro será usado para emendas do relator, que é o que a Rosa Weber acaba de suspender. As emendas do relator são o seguinte: criam um orçamento paralelo, que a Globo adora falar orçamento paralelo, ou orçamento secreto. Você vê que esses termos são termos que não parecem nem que é crime, né? Um orçamento paralelo, ou secreto, secreto ainda aparece, mas geralmente fala paralelo. Esse orçamento paralelo é o seguinte: imagina que cada deputado tem direito a emendas impositivas, ou seja, cada deputado tem direito a alguns milhões de reais todos os anos que eles mandam para suas bases eleitorais, para ajudar na construção de escola, de ponte, compra de trator, de ambulância, do que você imaginar, os deputados podem fazer. Ok. Além dessas emendas, há emendas que o governo pode destinar a cada deputado transparentemente, ou seja, de maneira transparente. Você sabe qual deputado ganhou tanto de emenda. Eu vou te dar um exemplo. Para votar a reforma trabalhista, o Bolsonaro ganhou 18 milhões de reais de emenda do então presidente Michel Temer. Isso foi transparente. Eu sei, você sabe, na época isso foi noticiado. Só para que você tenha ideia. O Bolsonaro, no orçamento do ano passado, o governo Bolsonaro criou uma coisa diferente. Se chama emendas do relator. Esse ano eles têm 16 bilhões de emendas do relator para executar. O que são as emendas do relator? Em vez desse orçamento, desse modelo de orçamento em que o governo paga a emenda para o deputado, imagina o deputado quer fazer uma escola nova na sua cidade ali, em algum lugar do seu estado. Aí ele fala, preciso aqui de verba para a escola aqui, o governo federal vai lá, manda a verba, vamos supor, 5 milhões, a verba foi do governo para o deputado tal. Agora o deputado manda a verba para a prefeitura ou para o governo do estado, o estado vai lá e executa a obra e faz a escola. Aí o deputado vai lá, inaugura, tudo mais, aparece para o seu público. Ok, essa é a maneira normal. Com o orçamento secreto, que a gente pode chamar de bolsolão, com o bolsolão o que rolava era o seguinte: o deputado simplesmente enviava um ofício que não é uma coisa que está documentada, que todo mundo tem acesso, não, é uma coisa interna, completamente sem transparência. Mandava o ofício para o ministério e falava, eu quero a verba de tanto que o Arthur Lira me prometeu, ou que o relator do orçamento, todo ano quando se vota o orçamento, tem um deputado que é o relator do orçamento. Esse relator fica responsável pela verba. Imagina que esse relator, nesse ano, teve 16 bilhões de reais. E o Arthur Lira, na verdade, é o Arthur Lira que manda para quem vai o dinheiro e a hora que vai o dinheiro. Aí fala, o Arthur Lira me prometeu tanto. Aí o cara manda um ofício para o ministério, não é transparente, essa verba vai para o local tal e você não fica sabendo qual deputado ou senador recebeu tanto, para onde foi esse dinheiro. Você só sabe que o governo federal investiu em tal lugar, não sabe a mando de quem. Vou te dar um exemplo. Quando saiu uma matéria denunciando o que se chamava de tratoraço, que a gente agora fala bolsolão, era por quê? Porque vários deputados bolsonaristas estavam investindo na compra superfaturada de tratores. Tratores que custavam 100 mil estavam sendo comprados a 350 mil. Mas não 10 tratores. Aí quando você vai ver, tratores que iam custar 1 milhão, estavam pagando 3 milhões e meio. E aí você ia ver, foi comprado na concessionária do cunhado do deputado tal. Aí você vê dinheiro roubado, estavam roubando esse dinheiro e não se sabia. Olha, esse dinheiro foi destinado para o deputado tal. Não. As matérias da grande mídia, a grande mídia conseguiu ter acesso a alguns jornalistas a esses ofícios internos
do Ministério, mostrando que alguns deputados, senadores, vou te dar exemplo, Ricardo Barros, Marcos Rogério, Eduardo Girão, Jorginho Melo, senadores da CPI da Covid, bolsonaristas, todos envolvidos, Ricardo Barros envolvidos, todos com verbas de mais de 100 milhões de reais desse orçamento, desse bolsolão. Ok, o que acontece? Para o Bolsonaro ter 60 bilhões para o ano que vem, ele precisa aprovar a PEC dos precatórios. Aprovou a PEC em primeiro turno, só que a PEC foi aprovada com o dinheiro do orçamento desse ano, que ainda não foi executado tudo, e o Arthur Lira comprou muitos votos. Tanto é que o PDT, que era um partido de esquerda, se tornou um partido bolsonarista. Votou, quase 70% do partido votou a favor da PEC dos precatórios, quer dizer, dando um cheque em branco para o Bolsonaro e Arthur Lira roubar ano que vem. Por quê? Porque junto com a negociação feita para a PEC dos precatórios, em que se diz que cada deputado ganhou 15 milhões de reais para votar a favor, tem também a negociação dizendo, ó, a PEC sendo aprovada, sobra mais dinheiro para o ano que vem. E ano que vem teremos mais votações e você vai ganhar mais do que esses 15 milhões. Ano que vem vai rolar, cada votação é 15, 20, 30 milhões. Então, vote a favor que ano que vem vai jorrar dinheiro para todo mundo. Então, o Arthur Lira e o Bolsonaro conseguiram aprovar a PEC dos precatórios em primeiro turno. O segundo turno deve ser votado na próxima terça-feira. Porém, agora a Rosa Weber acabou de suspender os pagamentos das emendas do relator. Ou seja, os votos que o Bolsonaro comprou e ainda não pagou, não poderão ser pagos. Ou seja, se o Bolsonaro ainda não pagou votos de alguns desses 312 bandidos que votaram a favor da PEC dos precatórios, o que vai acontecer é que ele não vai mais pagar esses votos, porque a Rosa Weber suspendeu a execução dessas verbas. Os votos que já foram comprados, porque o Bolsonaro, ele distribuiu 1 bilhão e 200 milhões de reais em emendas, nessas emendas do orçamento secreto do Bolsolão. 1 bilhão e 200 milhões de reais do Bolsolão foram distribuídos uma semana antes, na semana anterior à votação da CPI dos precatórios, ou seja, nesses 7 dias, sendo que 900 milhões só nos 2 dias anteriores à votação. Só para você ter ideia de quantos votos já compraram. Porém, esse dinheiro pode ser empenhado. O que é empenhado? Empenhado é quando o governo tira dinheiro da conta do governo e fala, esse dinheiro vai ser para tal coisa. Vamos supor, vou dar um nome qualquer de deputado, Ricardo Barros, um bolsonarista aí. Vamos supor que o Ricardo Barros tenha vendido lá o voto dele por 15 milhões. Empenha-se 15 milhões, tira-se dos cofres públicos e coloca para onde o Ricardo Barros mandou colocar. Vamos supor que ele colocou para alguma obra lá em Maringá. Pá, 15 milhões estão empenhados, mas ainda não foram gastos. Para ser gasto, esse dinheiro precisa ser executado. Foi isso que a Rosa Weber suspendeu. Ou seja, o Bolsonaro não consegue mais pagar os votos. O que não foi executado, eu vou te dar um spoiler. Nada desse pagamento da PEC dos precatórios foi executado ainda. Não tem nem tempo hábil para ter sido executado. Ou seja, o que não foi executado fica ali o dinheiro, mas não tá. É como você vê o dinheiro atrás de uma vitrine. O deputado fica assim olhando para o dinheiro, mas não pode colocar a mão gorda dele no dinheiro. Ou seja, ferrou. Acabou a compra de votos do Bolsonaro. A palhaçada, a farra, a mamata acabou. Agora, para o Bolsonaro fazer essa PEC passar em segundo turno vai ser muito, mas muito difícil, a não ser que o Bolsonaro dê uma garantia muito grande de que ele tem alguma coisa na STF que vai barrar isso. Mas, ó, eu vou falar, muito, muito difícil. Por quê? Porque o PSOL entrou com um pedido liminar. Tem um processo no STF que é contra as emendas do relator, dizendo que não é transparente, que isso é fruto de corrupção, que isso vai causar corrupção, tudo mais. Ok. Enquanto esse processo não é julgado, a Rosa Weber concedeu, o que ela concedeu foi uma liminar, dizendo, ó, tá tudo suspenso e as emendas que já foram executadas, o governo vai ter que falar para quem. Ou seja, agora teremos a lista de quem já vendeu o voto e foi executado o voto vendido. A coisa vai ficar ruim para o governo Bolsonaro, porque agora os que venderam votos, e até então era secreto, a gente não sabia quem vendeu o voto por quanto, a gente vai ficar sabendo quanto cada um recebeu de emenda. Estão todos, pânico em Brasília, tá pegando fogo Brasília agora, imagina Brasília em chamas, é assim que tá o ânimo dos deputados em Brasília, porque 312 de 512 deputados, ou seja, 2/3 da Câmara, votou a favor disso e vendeu votos, e agora saberemos quem e por quanto. Tá ruim. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro. E é o que eu falei, eu fiz uma análise aqui de um vídeo que foi ao ar, por engano, por 2 horas, porque eu não imaginava que o PDT ia trair no último momento. Então eu fiz análise como o Bolsonaro não tendo aprovado. Eu falei, olha, essa é a maior desgraça que pode acontecer pro governo Bolsonaro. É a maior desgraça. Porque o Bolsonaro, ele não vai ter como comprar voto no ano eleitoral. O Centrão, o Ciro Nogueira, já deixou vazar e vazou o suficiente para chegar na grande mídia, para chegar em mim e agora a você. Já deixou vazar que ele quer que o Partido Progressista
saia, pule do barco do Bolsonaro e tente se conectar ao Lula, ou seja, começa a bajular o Lula já em janeiro desse ano. Porque o Ciro Nogueira, ele entende que o Bolsonaro não tem chance nenhuma de reeleição e que o Partido Progressista não vai conseguir sua meta de eleger 80 deputados se tiver colado com o Bolsonaro. Eles vão ter que se descolar do Bolsonaro quanto antes. A conta deles antes era se descolar do Bolsonaro em julho, agosto, ou em junho, até junho ou julho, ou ir com o Bolsonaro até o fim. Isso com a PEC dos precatórios aprovada. Sem a PEC, a conta do Arthur Lira, porque o bolsonarismo estava sem esperança de aprovar essa PEC, foi tudo na última hora, jorrou muito dinheiro, jorrou mais dinheiro do que em nenhuma outra votação na história do Brasil, isso eu posso dizer com segurança. Em nenhuma outra votação na história de 521 anos dessa república chamada Brasil, jamais houve uma votação com tanta compra de votos e veja bem, escancarada. Jamais rolou tanto dinheiro para uma votação só. Nosso carro de som em Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul. É uma praia lá, mas a gente tava rodando a cidade inteira, ó. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o contrário. Tá aqui um trecho lá em Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais e vamos pra cima deles que, ó, eles estão cambaleando, tá em chamas Brasília. Falou!